Oi, 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 minha gente linda, tudo bem com vocês? Com muita alegria, hoje eu venho aqui inaugurar para vocês um quadro que há muitos dias eu venho pensando, planejando em fazer e lançar aqui para vocês. E a grande questão era como que esse quadro vai se chamar. E eu fiquei por muitos dias buscando o nome e eu me lembro de um momento ter orado, ter parado para refletir, meditar e falei com Deus, Senhor, que nome que eu vou colocar nesse quadro aqui para me poder lançar, para que ele seja de uma forma que não seja igual de outra pessoa, mas que ele atraia o público, para que as pessoas queiram assistir, queiram ver o que, que tem por trás dessas histórias, né? Então, eu me lembro de Deus falar exatamente assim, esse quadro vai se chamar Histórias que Conectam. Eu falei, uau, verdade, tem tudo a ver comigo. Porque sempre que eu paro aqui para compartilhar com vocês alguma história da minha vida, alguma questão, alguma história de alguém, né, que eu trago aqui, sempre o que eu ouço das pessoas é falar assim: nossa, Darlane, eu me conectei com essa história que você me contou. Comigo aconteceu assim, assim, assim. Aquela pessoa vem e desabafa e conversa, e realmente existe uma conexão ali naquele momento muito, muito, muito maravilhoso. Então, eu falei, não podia ter nome melhor, realmente que me representasse, que representasse aquilo que eu quero passar e transmitir para vocês. Histórias que conectam. Porque muitas vezes você está aí do outro lado e você se pergunta, mas será que a minha história tem alguma coisa a ver? Será que a constelação pode ajudar com isso? Eu acredito que não, acho que não tem nada a ver. E pessoal, por incrível que pareça, a constelação é uma ferramenta para a vida. É uma ferramenta de reconciliação, um convite para a vida, um convite para você fluir, para você destravar as áreas da sua vida, para você poder, é um convite para você conseguir caminhar no mesmo caminho, mas com uma ressignificação, com uma mudança de olhar, para você ver que é possível, porque muitas vezes nós estamos inseridos no nosso sistema familiar, na nossa família, e acontecem situações tão dramáticas, tão trágicas, que você fala assim, meu Deus, não tem mais jeito. Como que eu vou continuar vivendo? Como que eu vou continuar vivendo no meio dessas pessoas, no meio dessa família? E a vontade que você tem é de excluir, é de sumir, é de apagar tudo. Mas só que você vê que não é possível apagar. Você precisa estar ali, enfrentar e seguir. E como que vai seguir? Com todo esse peso, com todo esse baque que você vem sofrendo. Então a constelação é isso. É um convite para a vida, para a reconciliação, para te mostrar que é possível seguir, continuar, tá? Então, só para que vocês fiquem sabendo, as histórias que eu vou trazer aqui, né, a cada vez que eu for lançando, vão ser histórias, resumos das constelações dos atendimentos que eu fiz, mas que em nenhum momento eu vou expor aqui a vida da pessoa por completo, o nome, características, nada disso. É só um resumo da história, do contexto, para que você possa se conectar, ver de alguma forma como que pode tratar, como resolver certas situações, certas questões. Então, para você que já fez constelação comigo ou que quer fazer, fiquem tranquilos, que esse quadro aqui não vai expor, trazer, revelar nomes, detalhes de forma nenhuma, tá? Então, a constelação, falando um pouquinho sobre a constelação, o atendimento que eu faço, é num refratário com água e com bonequinhos de EVA. E os movimentos são involuntários, não tem interferência, tá? Nem minha, nem da cliente, mas aqui se revela o campo de memórias daquele sistema familiar, do subconsciente daquela cliente, tá? Como eu já expliquei em outros vídeos sobre os movimentos, sobre o que é a morfogenética, sobre a fenomenologia, tudo isso eu já falei um pouquinho em stories, em vídeos, tá? Mas hoje eu quero realmente me ater aqui nessa história que eu vou contar para vocês de um atendimento que eu fiz. Eu recebi, né, a procura de uma cliente que ela chega para mim e fala que estava muito cansada, muito sobrecarregada, que ela não estava mais conseguindo seguir adiante, resolver, estava tudo travado, ela estava sem força, sem energia, ela estava esgotada ao extremo e ela estava assim desesperada, querendo uma ajuda, querendo uma luz no fim do túnel. Então ela chega, né, e nós conversamos, ela falou sobre o tema que ela queria constelar. Então eu coloco essa cliente no campo. E por incrível que pareça, do jeito que eu coloquei aqui, ela ficou travada, parada no mesmo lugar. E o único movimento que ela fazia era como se ela quisesse vir para fora do refratário. Ela queria sair dali e ali ela ficou travada. E eu coloco, né, o esposo dela, ela é casada. E quando eu coloco o esposo dela no campo, já vocês vão entender o desenrolar dessa história. Quando eu coloco o esposo dela no campo, ele entra numa rapidez, numa velocidade tão grande que ele vem e para aqui na frente. Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Bem aqui ele para, olhando para frente. E ela fica aqui atrás. E no momento que acontece essa dinâmica, né, que ele avança tão rapidamente, e eu pergunto para ela, e
como que é esse relacionamento de vocês, né? Por que que essa distância, ele tá lá na frente? E ela fala pra mim, realmente, é desse jeito mesmo que acontece. Ele vai na frente, né? Ele tem realmente esse ímpeto, essa força de ir, e ele vai mesmo e não me espera. Não tem essa questão do caminhar junto. Ele vai lá, toma as decisões e é isso. E eu falei, meu Deus do céu, né? E nós ficamos assim, falei, ué. E em toda essa dinâmica aqui, tem uma questão por trás, que é um negócio, né, que eles têm, e onde a irmã dela também faz parte dessa dinâmica toda, dessa história aqui. Então, quando eu coloco a irmã dela também avança, e ela para aqui, ó, de costas para esse marido, que é, no caso, o cunhado dela. E eu pergunto para ela o que aconteceu aqui, né? Por que a sua irmã fica de costa? E ela conta realmente que houve um episódio lá e que essa situação realmente aconteceu entre eles, que tem esse probleminha entre eles ali de decisão. E que ela precisa sempre estar equilibrando, ela sempre precisava estar resolvendo tudo e por todos. Observem que ela está aqui totalmente sobrecarregada, travada, porque ela carrega questões sozinhas, que era para o esposo estar ao lado dela, contribuindo, só que não há essa conexão. Ela fica aqui travada, sobrecarregada, e a mesma coisa com a irmã, que inclusive é uma irmã até mesmo mais velha que ela. Vai vendo. E em seguida, eu coloco a mãe dela. No que eu coloco a mãe dela no campo, a mãe dela também avança e para aqui na frente dessa irmã. E eu pergunto o que acontece aqui, né, com essa dinâmica aqui da mãe e da irmã dela. E ali ela fala que a mãe dela sempre super protegeu, sempre naquela questão assim de que ela é frágil, que ela não consegue sozinha, que ela não dá conta, que ela não vai conseguir ter um empreendimento sozinha, porque ela não tem essa capacidade. Sempre assim, a mãe se colocando a filha num lugar de frágil. E aqui o que seria o correto? Essa mãe parar atrás dessa filha para impulsionar. Mas aqui o que acontece, a mãe está na frente da filha, impedindo realmente o caminho, né, para que essa filha possa avançar. E aí, essa filha não consegue ter atitudes, decisões na vida, no seu profissional, e fica ali como vítima, como coitada. E aí sobra tudo para quem? Para essa minha cliente aqui, que está totalmente sobrecarregada e não consegue avançar na vida. Observem que as pessoas vão entrando e ela continua aqui parada. Aí, nesse momento, eu coloco também mais um participante aqui dessa história toda, aonde essa pessoa entra e para aqui, dessa forma, olhando pro esposo dela. E aonde ela fala que houve realmente uma questão entre eles e uma breve discussão dentro desse negócio todo aqui que ela queria constelar. Eu tô falando um pouco assim, muito vago, realmente porque eu não quero entrar em detalhes para expor, né, a vida, a história da pessoa em si, mas é só para que vocês entendam realmente a dinâmica como tudo o que estava acontecendo. E todas essas pessoas aqui, né, com exceção da mãe, estavam juntas dentro desse mesmo negócio, desse empreendimento que eles estão vivenciando, né? E olha só que coisa incrível. Nesse momento ela me revela que dentro dessa história aqui com esse irmão dela, a esposa desse irmão acaba tendo um desentendimento com ela. E ela fica muito magoada, né, com tudo aquilo e gera diversas sensações, emoções dentro dela. No caso aqui, ela ama esse irmão, mas ela se magoa com a esposa. Na verdade, como ela quisesse uma fuga para não jogar o peso totalmente nele, né, aí vem para o cônjuge, né, para a esposa. Então eu coloco essa pessoa, né, essa cunhada, também no campo, e ela para exatamente aqui. Fica exatamente nessa posição, olhando para esse sistema familiar, olhando para essa família, ao lado, porém distante, né, devido a esse desentendimento, essa briga que elas tiveram por conta de tudo isso aqui. E eu falei assim, você observa que ela fica parada, porque de todos aqui, a pessoa que mais ela tinha realmente peso ali no coração dela era em relação a essa pessoa aqui. E olha só, aquilo que você mais exclui é aquilo que mais volta, persiste ou fica quando você quer excluir. Existe realmente uma representação daquilo que você não quer, que você quer excluir, mas que a pessoa faz parte, que a pessoa tem igual direito de pertencer a esse sistema familiar. Então, eu faço com ela as frases de solução em relação a esse esposo que está lá na frente, que deixa ela lá atrás sozinha, como ela está se sentindo, porque eu também tinha essa dificuldade dela se fragilizar, ela precisava o tempo todo demonstrar que ela estava forte, que ela era forte. Eu falei, não, você é mulher, você é ajudadora, você precisa dizer que você também quer um colo, que você precisa de um abraço. Fala como você está se sentindo, que você também tem medo.
você também tem segurança e que você também precisa descansar. E ela fala frases de solução, né, pro esposo, para essa irmã que ela precisa ficar carregando, resolvendo tudo. Eu falei, você precisa se posicionar, porque somente no seu lugar é que você vai ter a força necessária para você poder avançar. Enquanto você estiver substituindo, carregando, né, ocupando o lugar de outras pessoas, você vai continuar assim, ó, todos eles estão lá vivendo a vida deles e você está aqui atrás, totalmente presa e travada. Então, foi falado, né, as frases de solução para essa irmã, para essa mãe, para esse irmão. E quando chega na hora de falar para a cunhada, ela não consegue. Ela fala assim, desculpa, mas eu não consigo. E naquele momento eu vi que eu não podia, não tinha esse direito de forçar uma coisa, porque constelação é sobre sentir, sobre se posicionar. Não é uma coisa da boca para fora, é uma coisa de alma. A alma onde está ali carregando todos os nossos sentimentos, nossas emoções. Então, naquele momento, eu respeitei a decisão dela de não querer falar as frases, né, para uma reconciliação com essa cunhada. Então, nós conversamos após a sessão, né, deixei ela muito bem clara e encaminhada sobre tudo que estava acontecendo e sobre a importância dela trabalhar esse sentimento aqui para ela poder voltar a incluir, a pôr de volta no sistema familiar essa cunhada, né, que havia ferido e magoado, mas que ela precisava aprender a lidar com aquilo e que era possível. Então, basicamente terminou aqui, né, essa constelação. E eu me lembro que já era de noite, nós nos despedimos e ela foi embora. E eu lembro de ter deixado os bonequinhos no refratário com água, porque já estava um pouco tarde e eu tinha um compromisso, eu só fechei tudo e fui. E aquilo que mais me chamou a atenção foi, no final de semana nós conversamos e eu falei para ela que era importante ela deixar tudo aquilo fluir, reverberar, porque a alma ela é lenta, mas ela é sábia. Ela sabe como conduzir quando você olha para ela e quando você realmente dá o direcionamento, deixa o caminho aberto para que ela possa se mover lentamente como ela sabe trabalhar. Então, quando eu retorno na segunda-feira, né, isso foi numa sexta-feira, e quando eu retorno na segunda-feira, foi incrível o que eu tinha visto. Quando eu cheguei, os bonequinhos estavam no refratário com água, né, da forma como eu tinha deixado, só que de toda essa dinâmica que tinha acontecido, uma coisa tinha mudado. Ela, juntamente com a cunhada, estavam aqui, ó, exatamente assim, ó. Lá na frente, haviam fluído, né, e estavam uma ao lado da outra. E eu fotografei aquilo, eu achei muito incrível, e no dia seguinte eu fui até o estabelecimento dela para conversar, porque na verdade, não foi no dia seguinte, na verdade eu falei para ela que dentro de 15 dias a gente ia ter uma conversa pra gente poder ver como estava fluindo e que eu tiraria algumas dúvidas se ela tivesse, mas que ela esperasse um prazo de 15 dias para deixar aquilo fluir verdadeiramente dentro dela. E passados os 15 dias, aí eu fui no estabelecimento dela e perguntei, e aí, como que tá indo? E ela me contou que essa cunhada havia ido lá e que quando ela viu, ela já não sentiu mais aquela coisa que ela sentia antes, aquele sentimento, aquele remorso, aquela raiva, e que foi tranquilo. E que, inclusive, elas até conversaram. E que ela falou que estava trabalhando isso, sobre realmente aceitar, incluir, ver que tinha acontecido, que essa pessoa também tinha marcas e dores e traumas, e ela tinha um porquê de refletir, de agir da forma como agia. E isso foi muito bonito, essa compreensão que ela pôde ter após isso. Então, aquilo me impactou, que eu falei assim, nossa, uau, eu tenho uma coisa, uma surpresa para te mostrar. E contei para ela que quando eu voltei, né, na segunda-feira, 2 dias depois, eu tinha encontrado essa dinâmica aqui, sozinha. Eu falei, alguma coisa moveu lá dentro dela, né? Na consciência dela, no subconsciente dela, dentro dela, alguma coisa moveu que permitiu com que ela avançasse, com que ela fluísse, que fosse desobstruído todo aquele peso, porque ela se comprometeu em se posicionar com o esposo, que tem que ser ao lado dele, se posicionar com essa irmã, que a irmã precisa resolver, decidir tratar das questões dela, né? Que ela não precisava estar carregando tudo isso. Ela tinha a vida dela para viver, né? Então ela se comprometeu em realmente falar assim, chega, realmente não vou mais carregar. E você vê que coisa incrível, esse peso saiu e ela pôde fluir, avançar e carregar junto aquilo que ela excluía, que ela e a cunhada estavam travadas por causa de um sentimento, de um remorso, de uma falta de perdão. Então eu achei muito lindo, eu quis compartilhar até o final essa história aqui com vocês, porque eu fiquei maravilhada por voltar e encontrar os bonequinhos na posição da reconciliação, daquilo que a gente caminhou para fazer e aconteceu. Então, se de alguma forma essa história, ela se conectou, ela demonstrou um pouquinho, trouxe um pouquinho da sua realidade, né? E você tem algumas questões que precisam lidar, tratar, vem fazer uma constelação que eu tenho certeza que você vai ter grandes transformações, assim como essa minha cliente aqui
teve e trouxe essa transformação dentro do sistema familiar dela. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, deixe suas dúvidas, não esquece de curtir ou compartilhar, tá bom? Um beijo!